pouco sobre a estrutura e o processo de formação das palavras. Bom, a estrutura das palavras é dividida em pares menores, chamadas de elementos mórficos. Por exemplo, gatinho, que é igual o gate mais o inho. Infelizmente, o in mais feliz mais o mente. Elementos mórficos são radical, vogal temática, tema, desinência, afixo, vogais e consoantes de ligação. Radical. O significado da palavra está contido neste elemento. A ele são acrescentados outros elementos. Por exemplo, pedra, pedreiro, pedrinha. Vogal temática. Tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjunção a que o verbo pertence. Por exemplo, cantar, vender, partir. Uma observação é que nem todas as formas verbais possuem a vogal temática. Por exemplo, parto, radical mais desinência. O tema é o radical com a presença da vogal temática. Por exemplo, choro, canta. Desinências são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididas em desinência nominal, desinências verbais. As desinências nominais indicam o gênero e o número. As desinências de gênero são a e o o. As desinências de números são o s para o plural e o singular não tem desinência própria. Por exemplo, gato, radical, desinência nominal de gênero, gatos, radical, dng, dnn, que significa dng, desinência nominal de gênero, e dnn, desinência nominal de número. Desinências verbais indicam o modo, número, pessoas e tempos verbais. Por exemplo, canta, vamos, radical, VT, DMT, DNP, que significa vogal temática, DMT, desinência modo temporal, DNP, desinência número pessoal. Afixos são elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser prefixos, quando colocado antes do radical, sufixo, quando colocado depois do radical. Por exemplo, pedrada, inviável, infelizmente, vogais e consoantes de ligação. São elementos que são inseridos entre os morfemas, elementos mórficos. Em geral, por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia de certas palavras, por exemplo, silvicola, paulada, cafeicultura. Processo de formação das palavras. Inicialmente, observamos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. Palavras primitivas, palavras que não são formadas a partir de outras. E, por exemplo, pedra, casa, capaz, pedra, casa, paz, etc. Desculpa o erro. Palavras derivadas que são formadas a partir de outras já existentes. Por exemplo, pedrada, derivada de pedra. Ferreiro, derivada de ferro.
Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Por exemplo, cidade, casa, pedra. Palavras compostas são palavras que apresentam dois ou mais radicais. Por exemplo, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva. Na língua portuguesa existem dois processos de formação de novas palavras: derivação e composição. Derivação é o processo pelo qual palavras novas, derivadas, são formadas a partir de outras que já existem, que são as primitivas. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Prefixal, processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. Por exemplo, desfazer, inútil, inútil. Vejamos alguns prefixos latinos e gregos mais utilizados. Sufixo, processo de derivação pelo qual acrescido um sufixo a um radical. Exemplo: carrinho, livraria. Parasintética, processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e sufixo simultaneamente ao radical. Por exemplo, anoitecer, pernoitar. Uma observação é que existem palavras que apresentam prefixo e sufixo, mas não são formadas por parassíntese. Para que ocorra a parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo juntem-se ao radical ao mesmo tempo. Para verificar tal derivação, basta retirar o prefixo ou o sufixo da palavra. Se a palavra deixar de ter sentido, então ela foi formada por uma derivação parasintética. Caso a palavra continue a ter sentido, mesmo com a retirada do prefixo ou do sufixo, ela terá sido formada por derivação prefixal e sufixal. Regressiva, processo de derivação em que são formadas substantivos a partir de verbos. Por exemplo, ninguém justificou o atraso do verbo atrasar. O debate foi longo, do verbo debater. Imprópria, processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua formação se altere. Por exemplo, o jantar está ótimo. Composição é o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas: justaposição e aglutinação. Justaposição, quando não há alteração nas palavras e continua serem faladas, escritas, da mesma forma como eram antes da composição. Exemplo: girassol, gira mais sol. Pé de moleque, pé mais de mais moleque. Aglutinação, quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Por exemplo, planalto, o plano mais o alto. Além da derivação e da composição, existem outros tipos de formação de palavras, que são hibridismos, abreviação e onomatopeia. Abreviação ou redução é a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Por exemplo, auto, automóvel, quilo, quilograma, moto, motocicleta. Hibrismo é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes. Por exemplo, automóvel,
alto, grego mais móvel, latim, burocracia, buro, francês, mais cracia, que é grego. Onomatopeia consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Por exemplo, fonfon, cocoricó, tic-tac, bom.